Fala pessoal, tudo certo? Vitor Fazio aqui, com o GPS 10 de novo, num dia diferente, num formato diferente também, porque hoje a gente não vai falar de noticiário, não vou ficar comentando atualidades da Fórmula 1. Na verdade a gente vai voltar quase 30 anos no tempo, pro começo dos anos 90, e ainda é muito estranho pensar que os anos 90 foram uns 30 anos atrás, mas enfim, o tempo passa. E a gente vai falar sobre uma situação, um caso um tanto obscuro da Fórmula 1, não tão obscuro assim, mas que ficou um pouco esquecido na história da Fórmula 1, na história da McLaren em particular, que foi o teste da McLaren com o motor Lamborghini, um projeto que a McLaren tinha para 94, mas que acabou nunca saindo do papel. Para recordar um pouco essa história, eu quero dar um pouco o panorama de como é que era a situação da McLaren em 92 e em 93. Basicamente, 92 foi um ano muito decepcionante para a McLaren, porque depois de ser campeã em 91, 90, 89, 88, a parceria McLaren-Honda estava meio que saindo dos trilhos. O motor Honda estava ficando um pouco defasado, o chassi da McLaren não tinha sido grande coisa, e isso contribuiu para a lavada que a Williams deu em todo mundo, com aquele grande salto tecnológico da Williams com o motor Renault. Em 93, aí a Honda simplesmente desiste da Fórmula 1, sai da Fórmula 1 no fim de 92, e para 93 a McLaren está meio órfã de fornecedor de motor. Pensando nas alternativas, a McLaren estava numa sinuca de bico, porque pensando nas fornecedoras de motor da época, a gente tinha a Renault com a Williams, mas que definitivamente a Williams não ia permitir que a Renault fosse fornecer motor para uma rival direta, pelo menos não o mesmo tipo de motor, da mesma linha de motor. E tinha a Ferrari, que naquela época só fornecia motor para a equipe pequena, ou seja, não ia rolar para a McLaren. E aí a gente também tinha a Benetton, que era uma força em ascensão naquela época, ainda não tinha alcançado seu auge, mas era uma equipe em ascensão e que usava o motor Ford, ou Cosworth, dependendo de como você quiser chamar. A McLaren tinha que escolher qual caminho tomar. A McLaren acaba escolhendo o motor Ford, que não era um motor tão de ponta assim, e de quebra, o contrato da McLaren previa que ia ser um motor de segunda linha. E esse é um fator importante. A McLaren compete a temporada 93 com um motor pior que o da Benetton. E isso, aliás, dá até uma dimensão ainda maior para a grande temporada que o Senna tem em 93. Na minha opinião, a melhor temporada do Senna na Fórmula 1, melhor que as dos 3 títulos, porque o Senna, com um carro bem menos competitivo do que os que ele estava acostumado, ele consegue fazer atuações históricas, como as do GP do Brasil, a do GP de Mônaco, consegue vitórias realmente convincentes. Em determinado momento, na primeira metade do campeonato, ele até parece que vai conseguir brigar pelo título. Só que isso tudo fica um pouco na ilusão, porque quando começa a temporada europeia, a verdadeira face da McLaren começa a dar as caras, porque o Senna vai começar a sofrer com problemas mecânicos e o Prost vai engatar uma sequência de 4 vitórias seguidas na fase europeia do campeonato e que vai ser o trampolim rumo ao 4º e último título da carreira do Prost. Ou seja, a Williams confirmando aquele favoritismo inicial que existia e dando sequência ao domínio que tinha começado em 92 com o Mansell. Enfim, durante 93 já estava claro que a situação da McLaren com a Ford era uma questão muito mais temporária, não era uma solução permanente. A McLaren não podia se permitir correr com motor de segunda linha por mais alguns anos. Era um tapa-buraco. Só que a McLaren tinha que pensar numa alternativa, e era difícil pensar em alternativas. Encontrar uma substituta à altura da Honda não é uma coisa que tu faz do dia para a noite. E a McLaren começou a ficar um pouco criativa com as suas soluções. A primeira grande ideia da McLaren foi o motor Lamborghini, que já estava na Fórmula 1 desde o fim dos anos 80, mas competindo apenas pela mediana La Russe, uma equipe que até pontuava com certa frequência, conseguiu até um pódio no GP do Japão de 90 com o Aguri Suzuki, mas enfim, ainda não tinha mostrado a que veio na Fórmula 1. Era muito mais o nome Lamborghini do que realmente um motor de desempenho e qualidade comprovados. A McLaren resolve dar uma chance e organiza um teste no Estoril com o Ayrton Senna para ver qual era desse motor Lamborghini e estudar uma parceria para 94. Contrariando o histórico da Lamborghini na Fórmula 1, acaba sendo um relativo sucesso. O Senna desce do carro com comentários positivos a fazer, cobrando evolução para 94, mas acreditando que é uma boa base para trabalhar para o próximo ano. A negociação segue
e em um primeiro momento parece até que a Lamborghini é a favorita para ser a fornecedora de motor da McLaren para 94, e isso causa uma grande surpresa quando, ainda em 93, a McLaren anuncia que vai, na verdade, competir com o motor Peugeot em 94. Até hoje é difícil encontrar uma explicação para isso, porque a gente vê, a Lamborghini, como eu disse, ela já tinha um histórico na Fórmula 1, não muito bom, é verdade, mas tinha. Causou uma impressão positiva no teste, ou ao menos deu a sensação de que podia melhorar no futuro. E em contrapartida, a Peugeot nunca tinha competido na Fórmula 1. Nunca, nunca. 94 foi a primeira temporada na Peugeot na Fórmula 1. É verdade que é uma montadora histórica, com muita experiência e tal, mas a Fórmula 1 seria um campo completamente diferente para a Peugeot. E como a gente viria a ver em 94, foi uma decisão errada, porque na verdade o motor Peugeot ele se prova muito fraco. 94 acaba sendo um ano ainda pior para a McLaren, o que também tem a ver com o fato de que o Senna saiu da McLaren para ir para a Williams, e a parceria é completamente descartada após apenas uma temporada, porque em 95 a McLaren já fecha com a Mercedes, e aí sim é uma parceria de sucesso, porque rende o bicampeonato do Mika Hakkinen e anos depois ainda o título do Lewis Hamilton. A questão é que essa parceria de sucesso que a McLaren teve com a Mercedes poderia muito bem ter sido com a Lamborghini. A gente pensa que a Lamborghini hoje é uma marca muito icônica, mas a gente não pode deixar de se perguntar se a Lamborghini, que hoje é uma marca muito voltada para GT no automobilismo, poderia muito bem ter construído um retrospecto de sucesso no automobilismo de monoposto se a McLaren tivesse dado uma chance. E no fim das contas, aquele acabou sendo a pá de cal para a Lamborghini na Fórmula 1, porque um pouco por decepção pelo que tinha acontecido com a McLaren, uma negociação que parecia promissora e que não chegou a lugar nenhum, a Lamborghini simplesmente desiste da Fórmula 1, deixa a Rússia também, faz as malas e vai-se embora, e nunca mais voltou. E realmente é uma pena. Até hoje a gente vê muita gente que fala que, poxa, seria tão legal ter a Lamborghini na Fórmula 1, uma marca tão icônica e tal. Existe esse mesmo tipo de comentário com a Aston Martin, hoje parceira da Red Bull. Mas enfim, nesse caso da Lamborghini em particular é uma grande pena porque chegou perto de acontecer, poderia muito bem ter acontecido e ter tido sucesso, só que por uma decisão estranha da McLaren e errada, considerando a decisão pela Peugeot, acabou nunca saindo do papel. Resta a gente ver apenas aquelas imagens do Senna com um carro completamente branco, correndo por Estoril, fazendo aqueles comentários positivos, mas que, no fim das contas, viraram apenas história e apenas um lado um pouco mais obscuro da história da Fórmula 1. Tá certo, gente? Obrigado por acompanhar o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!